Olá a todos! Então, hoje neste vídeo vamos ver como instalar um abrigo de sobrevivência ou de emergência em áreas desérticas, ou de qualquer forma em áreas onde se espera muito calor. Então esse é um dos tipos de abrigo que aprendemos a instalar nos treinamentos de comando. Vocês vão ver que ainda assim existem alguns fundamentos a serem respeitados, mesmo que possa haver muitas variações em torno desses abrigos, chamados de abrigos para zonas desérticas. Hoje estou em um pequeno acampamento de 24 horas. Amanhã esperamos um pico de temperatura de 41 a 42 graus. Na sombra, claro, né? Então as condições vão ser um pouco difíceis para a caminhada. Então agora eu tenho 2 horas e meia para chegar à área que eu marquei. Por isso, para ficar mais confortável, peguei uma mochila em configuração leve de cerca de 10 quilos, um pouco menos de 10 quilos. Então agora ainda estou em uma área sombreada, mas um pouco mais tarde vou passar realmente por um terreno aberto. Para este acampamento, peguei meu equipamento básico, mais ou menos o mesmo que apresentei em outro vídeo, mas adicionei 2 ou 3 itens extras para a construção do abrigo para manter um peso adequado razoável. Tirei toda a comida e o fogareiro. Por outro lado, peguei uma bomba filtrante de água que vai ser útil nesse tempo de calor intenso. Então estarei na área por volta das 18 horas ou no final da tarde. Isso vai me permitir começar a construção do abrigo. Então, é comum encontrar poças de água parada em áreas como esta aqui. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque na maioria das vezes essa água vai estar estagnada e muitas vezes tóxica. Então ela frequentemente contém vírus. Portanto, será obrigatório usar pastilhas de purificação, ou melhor ainda, ferver a água. Então hoje vou filtrá-la e adicionar pastilhas para ter certeza de que ela ficará potável. Claro, a gente pode se refrescar sem problema, embora ela não tenha um cheiro maravilhoso. Mas se tivermos a sorte de tê-la perto do abrigo, também poderemos refrescar o abrigo. A gente vai ver isso um pouco mais tarde. Então, isso aqui é uma bomba de cerâmica, ou seja, são cerâmicas que podem ser limpas, então isso é muito interessante. Elas nunca entopem. Quando você bombear água, pegue-a, como regra geral, a cerca de 20 centímetros abaixo da superfície da água. Na superfície você tem muito pólen, detritos, pequenos flutuadores e, se for muito fundo, geralmente há mais turbidez. Então, geralmente pegamos 20 centímetros. Nesta bomba é bem prático porque podemos ajustar o flutuador. Então, depois de bombear, eu tenho uma água que não cheira mais a estagnada, já é muito bom. Mesmo assim, vou colocar um comprimido de purificação e vou esperar uma boa hora para fazer efeito. Bom, ela está bem quente, não vai ser água fresca.
Aproveito essa pequena pausa para dar algumas informações sobre esses abrigos Então, na minha lembrança tinha algumas pedras. No fim, praticamente não há pedras, apenas algumas mais adiante, mas muito poucas. Então, eu mudo para um abrigo clássico de deserto, só com areia. Esse abrigo aí eu faço com mais ou menos 1 metro de largura por 3 metros de comprimento. E depois veremos com a lona como vou fazer para instalá-la. Quanto à orientação, a entrada, a abertura do abrigo vai ser aqui e a gente sempre coloca ela voltada para o vento predominante. Se os ventos predominantes não forem muito fortes, se eles forem realmente fortes, é possível construir abrigos completamente enterrados. Enfim, de qualquer forma, ao nível do solo, aqui eu vou cavar só cerca de 45, 50 centímetros. Isso deve ser suficiente porque os ventos são fracos, mas ainda assim é interessante para o resfriamento geral e também para a orientação. Então aqui ainda estamos na fachada atlântica, então podemos considerar que os regimes gerais de vento aqui são de oeste a noroeste. Então eu fiz uma avaliação pessoal e é verdade que tem um pouco de vento vindo do oeste. Cuidado nessas áreas, pois há muitos obstáculos devido à grande quantidade de floresta aqui. Então vocês têm ventos térmicos, com certeza, e ventos girando também são bem possíveis. Então pode ser que o abrigo, em relação a um pouco mais tarde à noite, não esteja muito bem posicionado em termos de ventilação. Bom, nesses abrigos aí sempre é possível mudar um pouco a configuração e ventilar um pouco melhor, dependendo da situação e dependendo dos ventos. Então, para a profundidade da vala vai ser no mínimo 50 centímetros para buscar um pouco de frescor. E com uma pequena inclinação nesse nível, de forma que seja possível entrar e sair. Antes de instalar as lonas do jeito certo, vou montar a lona. Aqui tenho a lona de 3x3, a mais versátil. Vou tirar as estacas que estavam ali só para marcar o local. Estamos mesmo com 3 metros de comprimento. Então essa primeira lona ela vai servir para proteger, para me proteger dos raios ultravioleta. Agora vou instalar os 2 cobertores de sobrevivência básicos, que vão me ajudar a combater o calor amanhã. Essas aqui vão ser instaladas nesse sentido, no comprimento, nesse nível.
Então, a segunda camada que foi feita aqui, muito interessante, ela também pode ser feita com uma segunda lona, ou uma lona de cor clara, ou um tecido branco. E em todos os casos é melhor evitar ao máximo as cores escuras para as de cima. Então, aqui eu estou bem refrescado. Então, tem bastante vento essa noite, né? Talvez até um pouco demais para esses cobertores cirúrgicos que são muito leves. A lona, essa tudo bem. Ela aguentaria tranquilo. Se por acaso tiver vento demais, se aumentar, se for um vento forte, vou ter que transferir um pouco de areia para cá para fazer uma pequena proteção e ter um pouco menos de vento. De qualquer forma, vai estar bem fresco e principalmente amanhã à noite não deve ter problema. Então, claro, quando temos áreas sombreadas, vamos fazer nosso abrigo nessas áreas, mas aqui estamos realmente fazendo um abrigo típico de deserto. É importante saber que será preciso cavar o abrigo também durante a noite ou de manhã. Eu faço isso no fim do dia para aproveitar a luz nos vídeos. Nos desertos, onde você tem uma temperatura elevada durante o dia e uma temperatura fria à noite, será preciso construir o abrigo longe das rochas. E assim você vai se beneficiar da sombra que terá durante o dia, ficando protegido durante o dia. Durante a noite você pode se aproximar das rochas que vão armazenar o calor e liberá-lo durante a noite. Então, dependendo da área em que estamos, não vamos usá-la da mesma maneira. Depois é importante saber que geralmente vamos. Normalmente, monte esses abrigos em uma encosta bem exposta ao vento, de forma a ter o resfriamento adequado. Evite o topo das colinas, que geralmente são muito expostos ao vento. Isso vai arrancar as lonas do seu abrigo, vai ser totalmente desconfortável. Para o conforto dentro do abrigo, eu tenho um forro de poncho. Isso me permite ficar isolado do chão e passar uma noite normalmente com o melhor conforto possível. Não há necessidade de cobertor aqui, porque vai estar realmente bem quente. Por outro lado, se amanhã fizer muito calor dentro do abrigo, então é possível colocar o forro do poncho sobre a lona, entre a lona e as mantas de sobrevivência. É importante saber que o forro do poncho é feito de 2 pequenos tecidos de nylon e no meio de cada lado tem um enchimento de poliéster. Então ele é muito isolante termicamente. Por isso podemos colocá-lo entre os dois e isso permite ter realmente um isolamento muito bom dentro do abrigo durante o dia. Então, se você estiver perto de um ponto de água, também é possível molhá-lo de vez em quando e colocá-lo no mesmo lugar. Então, com a evaporação, você terá um alívio e um efeito de resfriamento. Então, para os Starlight agora, ou os Snap Light como aqui, eu sempre uso o vermelho. Então, há várias razões. Se você usar o Snap Light em uma situação de emergência, você vai querer ser localizado. Então, o vermelho é a cor universalmente reconhecida para perigo ou emergência. Se você usar como luz ambiente no seu abrigo, como aqui, por exemplo, o vermelho será muito mais discreto. É importante saber que uma luz vermelha difusa é muito menos visível do que uma luz branca, por exemplo. Depois, o terceiro motivo é que você também terá uma boa adaptação do olho, que passa da luz vermelha para a escuridão. Então, isso é o que vamos encontrar em todas as passarelas dos navios do mundo, principalmente para a leitura de cartas. Então, um pequeno detalhe também, é importante saber que tudo o que for, se você se iluminar com uma luz vermelha, tudo o que estiver impresso em vermelho no seu mapa ou nos seus documentos, você não conseguirá ler ou vai ler muito mal. Esses são indicados para 12 horas, então eles enfraquecem depois de um tempo. A noite foi boa, com temperaturas agradáveis no abrigo, entre 21 e 22 graus.
Esta manhã fui obrigado a prestar atenção novamente nas coberturas de sobrevivência, porque elas tinham se soltado um pouco, estava ventando bastante. Então a gente pode eventualmente tirá-las durante a noite, já que elas estão ali para combater a temperatura e o calor difundidos pelo sol. Então não tem problema. O principal interesse é tê-las durante o dia e ter uma ventilação assim durante o dia. Aí deve ficar perfeito. Então vamos poder medir a diferença de temperatura quando o sol estiver forte ao meio-dia ou às 2 da tarde. Está começando a esquentar. Agora vamos usar a técnica de resfriamento com um pouco de água. Vou colocar na Sharp. Então eu espalho ao máximo e depois posso adicionar um pouco mais de água. Então aqui não dá para ver direito. Ele já soltou, tá? O termômetro já começou a dar problema, ele está completamente fora do nível de higrometria. Agora ele está em 51,4, ele já tinha soltado antes, estava em 53, 54 e aí depois ele solta. Há cerca de meia hora, tinha mais de 50 pessoas lá fora. Agora a situação se estabilizou. A 25, um pouquinho abaixo, com muito mais umidade e bem mais elevado. Então eu tenho um diferencial de no mínimo 25 graus, no mínimo em relação ao lado de fora. Pronto, o acampamento agora terminou, então obrigado por ter ficado até o final. Não hesite em curtir e eu te vejo na próxima para um futuro vídeo.